Pois bem, vamos continuar a nossa disciplina de genética de populações, né? E aqui está o código da turma no Google Classroom e os meus e-mails. E a gente vai começar a falar dos fatores evolutivos, dos fatores que alteram as frequências alélicas e genotípicas de uma população. Então, nós temos processos que a gente chama de sistemáticos, que envolvem a migração, mutação e seleção. Esses fatores aqui a gente consegue predizer eles tanto em direção quanto magnitude. Já esse outro fator que altera a frequência alélica e genotípica de uma população, que a gente chama de processos dispersivos, na verdade é um único, né? É o que a gente chama de oscilação genética ou deriva genética, e tem gente também que chama de efeito de amostragem ou amostragem. A direção desses eventos, da mudança nas frequências alélicas, é impossível de ser mensurada, né? Porque esses eventos são eventos aleatórios, né? O nome já diz oscilação ou deriva, como se fosse um barco à deriva, que a frequência alélica aumenta, diminui ao longo das gerações, né? Então, primeiro nós vamos abordar nessa primeira videoaula migração e mutação, e depois vamos falar de seleção em uma única videoaula, e depois vamos complementar falando de deriva genética, fechando esses importantes fatores que alteram as frequências alélicas e genotípicas da população. O pessoal mais da biologia costuma chamar isso aqui de fatores evolutivos. Tá, então vamos começar falando de migração. A migração, então, é a entrada, que a gente chama de imigração, ou saída, emigração significativa de indivíduos de uma população, tá? E aqui tá pode, né? Porque, na verdade, não necessariamente a população receber indivíduos ou sair indivíduos de uma população vai implicar necessariamente na alteração da frequência de alelos em uma população. Então, ele pode promover alteração da frequência do pool gênico, né, dos alelos daquela população. Nós temos vários exemplos aqui de migrações, né? Vou botar aqui migrações em plantas, animais, em seres humanos para ilustrar, para depois a gente entrar na parte mais dos cálculos. Em plantas, as sementes já são indivíduos, né? Então, através da mudança, né, das sementes de uma população para outra, de um local para outro, isso caracteriza a migração. Obviamente, as plantas, né, as árvores não se movem, né? Mas as sementes, elas podem se mover. Pode se mover como? Através de dispersão pelo vento, né? Em rios, oceanos, carregadas por por pássaros e animais que comem, ingerem essas plantas e dispersam elas, e nas espécies de interesse econômico pelo próprio homem, né? O homem pode transportar plantas e também animais, né, de um local para outro, e isso caracteriza então migrações. Algumas rotas migratórias, né, de animais de populações naturais. Então, temos muitas rotas migratórias de pássaros, peixes, insetos, né? Esse aqui são rotas migratórias mundiais, mas não somente esse tipo de migração é importante para alterar as frequências dos alelos nas populações, né? Populações próximas e talvez isoladas igual peixes, por barragens, por montanhas, ou por distância geográfica, né? Caracterizam importantes isolamentos que podem levar a alterações. As grandes migrações humanas, né? Desde o homem saiu da África, migrando para a Ásia, para a Europa, até chegar nas Américas. Aqui está ilustrando diferentes rotas, ainda não se conhece perfeitamente, né? Quais dessas rotas
foram efetivamente utilizadas, né? Tem um livro lançado no ano passado ou no ano anterior, que fala da pré-história do Brasil, acho que é 1499, o Brasil antes de Cabral, que discute bastante essas rotas aqui, né? Então o homem migrou, ocupando outras regiões do mundo, não só nessa época onde não existia o ser humano nas Américas e eles chegaram, mas vamos pegar os exemplos aqui da América do Sul, na época da colonização, né? Então nós tivemos a migração inicialmente no período do descobrimento, né? A chegada dos portugueses, dos espanhóis, né? Depois tivemos com a escravidão uma grande migração forçada, né, dos negros da África para a América do Sul e para diversas regiões do mundo, né? Após o fim da escravidão no Brasil, na América do Sul, nós tivemos, especificamente do Brasil, né, a chegada de muitos migrantes japoneses, italianos, alemães, né? Então isso tudo caracteriza migrações nas populações humanas. Com relação aos nossos animais domésticos de produção, né? Aqui foi uma migração forçada, né? O homem levou esses animais, carregou junto com ele ao longo das suas migrações. Então aqui os exemplos nossos, aqui dos nossos animais domésticos de produção no Brasil, né? Esses animais domésticos de produção, bovinos, caprinos, ovinos, galinhas, suínos, eles não existiam no Brasil, não existiam nas Américas, eles foram trazidos pelos portugueses e espanhóis no período da colonização para serem utilizados como alimento, né, e como força de trabalho, como os bovinos e os equinos. A única espécie que já existia nas Américas é o pato doméstico, que a gente utiliza também na alimentação humana, tá? Então, pegando como exemplo aqui os bovinos, né, eles foram, assim, isso vale para todas as espécies de interesse econômico, né? Os bovinos foram trazidos pelos colonizadores, então são espécies exóticas. Na carta de Pero Vaz Caminha, ele cita que o povo daqui, né, do Brasil, não criava nenhum, lá ele fala animalia, né, que acostumada fosse ao conviver dos homens, né. Esses animais, então, chegaram no período da colonização e sofreram um processo de seleção natural, né, e uma seleção, de certa forma, empírica por parte dos produtores também, né, como se fosse uma seleção artificial bem simplória, sem metodologia, né. E esses animais então tiveram um ganho em adaptação às nossas condições climáticas, porém perto das raças comerciais que temos atualmente, que passaram por melhoramento genético, elas têm baixa produção, tá? Então, inicialmente, no período da colonização, tivemos uma grande migração, né, de animais vindos da Europa, tá? Raças europeias. Depois, para ficar no exemplo aqui dos bovinos, né, do meio do século XIX em diante, nós tivemos, foram trazidas raças de bovinos da Índia, né? É uma região também tropical, então queria se trazer um animal mais adaptado do que esses bovinos de origem europeia que vieram no início da colonização. Então, esses animais foram trazidos e eles cruzaram com os animais que a gente chama de localmente adaptados, esses europeus que vieram no período inicial da colonização, né? E temos a nossa população bovina atualmente, né? O censo IBGE de 2019 estimou então que nós temos 213,5 milhões de cabeças de bovinos. Esses animais, eles são resultantes, então, a maior parte a gente chama de azeboado, né, porque eles foram cruzados com as raças locais que tinham e foi feita uma absorção, né, se repetindo essas raças bovinas de origem indiana. Então, se aumentou o percentual de alelos dessas raças,
e um percentual menor das raças europeias. Então, o que a gente tem hoje em dia é uma grande população de bovinos misturada, né? Principalmente zebuínos, porque são as raças melhor adaptadas às condições brasileiras e foi selecionada após a chegada aqui para características produtivas e reprodutivas. Mas tem trabalho científico, inclusive eu vou mostrar nessa aula ainda, que mostram os graus de mistura devido a esse processo de migração e cruzamento entre essas aves. Pois bem, então quando a gente fala de migração, a gente tem que considerar, para fazer os cálculos, esses parâmetros aqui. Então a gente tem M, que é a proporção de novos imigrantes que chegam a cada geração. 1 menos M vai ser os nativos. Então vamos exemplificar isso aqui com duas populações, A e B. Tá? Então vamos imaginar que está vindo indivíduo aqui da população A para a população B. Esse M, taxa de migração, é essa proporção de novos imigrantes a cada geração. 1 menos M é a proporção de nativos. É o 100%, né, que seria a nossa população, menos essa taxa de migração. QM é a frequência do alelo, aqui a gente está considerando aquele exemplozinho inicial do genética de populações. GNA com 2 alelos, azão e azinho. P, a frequência de azão, e Q, a frequência de azinho. Então estamos trabalhando com esse alelo azinho aqui. QM é a frequência desse alelo entre essa proporção de indivíduos que migrou. E Q0 é a frequência entre os nativos, aqueles que receberam os migrantes. Tá? Para fazer o cálculo, então, da frequência do alelo azinho após uma geração de migração, é o Q1, o Q0 da geração inicial antes da migração e o Q1 pós a migração. Tá? Então, o Q1 ele vai ser igual M vezes Q0, M vezes QM, tá aqui, ó, taxa de migração vezes a frequência entre os migrantes, tá? Esses estão chegando, né? Mais 1 menos QM vezes Q0. Então, a nova população vai ser da mistura desses migrantes mais os indivíduos nativos. Então, M vezes QM mais Q0, que multiplica 1 menos QM. Tá? Então, M vezes QM está aqui, multiplicando Q0 por 1, Q0, Q0 vezes menos QM, menos MQ0. Tá? Colocando M em evidência, nós vamos ter então que a frequência após uma geração de migração vai ser dada por essa formulazinha aqui. M vezes M que multiplica QM menos Q0 mais Q0. A mudança na frequência alélica a gente chama de ΔQ. Tá? Então isso vai valer, a gente vai usar isso aí para mutação, para seleção, calculando essa mudança nas frequências alélicas trazidas por uma geração de mutação, ou de migração, ou de seleção. Aqui a gente está falando de migração. Então vai ser a frequência pós-migração menos a frequência inicial. A gente viu que o Q1 ele é igual M que multiplica QM menos Q0 mais Q0. Tá aqui. Menos Q0. Tá? Então isso aqui tudo é o nosso Q1. Menos o Q0. Tá bom? Eu posso cortar esse Q0 com esse Q0, mais Q0 com menos Q0. Então eu vou ter que o meu ΔQ, a mudança na frequência alélica trazida por uma geração de mutação, ele é M, que multiplica QM menos Q0. Então, a gente conclui que a mudança na frequência alélica devido à migração, ela depende de quê? Da taxa de migração, que é esse M, e da diferença de frequência alélica entre a população migrante e a população nativa. Faz todo sentido.
né? Então, quanto maior a quantidade de indivíduos que migra, e se a frequência dos alelos diferir muito nessa proporção grande de indivíduos que migra da população original, o impacto, ou seja, a mudança na frequência alélica vai ser grande, tá? Então vai depender dessa proporção de indivíduos que migrou e da diferença das frequências alélicas entre os migrantes e entre os nativos. Então, a entrada e migração ou saída e migração significativa, então depende daquela proporção de indivíduos que migrou de uma população, pode promover alterações nas frequências do pool gênico da população, desde que as frequências entre a população migrante e nativas, a diferença das frequências alélicas seja grande, né? E que efetivamente esses indivíduos que migraram, né, eles cheguem na população e eles reproduzam nessa população. Senão eles vão provocar apenas uma mudança inicial de frequências alélicas e isso não vai persistir ao longo das gerações. Então é importante a gente discutir migração com fluxo gênico, porque a migração ela só vai ser importante se os indivíduos migrantes chegarem nas novas populações e reproduzirem, ou seja, esses alelos serem inseridos nessa população local, alterando ao longo das gerações as frequências alélicas. Então o fluxo gênico a gente define como a incorporação de alelos no conjunto gênico de uma população a partir de uma ou mais populações diferentes. Então os alelos têm que ser incorporados na nova população. Em geral, o fluxo gênico é menor que a migração dos organismos, porque os indivíduos que migram nem sempre eles vão ter sucesso reprodutivo nas novas populações. Muitas vezes eles sofrem com adaptação ao clima, eles sofrem com competição com os indivíduos locais, tá? Em algumas espécies, os gametas podem ser trocados sem que os indivíduos se movam. Então isso aqui caracteriza, a gente tem movimento de gametas, mas não tem movimento dos indivíduos. Então ele pode caracterizar fluxo gênico sem migração. Como também a gente pode ter migração sem fluxo gênico, desde que o indivíduo ele não tenha sucesso reprodutivo nessa nova população que ele acabou de chegar. Então, o transporte dos alelos, como é que ele pode acontecer, né? Ele pode acontecer pelo movimento dos organismos, né? Então, aqui caracteriza a migração. Então, os animais migraram e chegaram lá e reproduziram. As plantas, né, as sementes dispersaram, ou você pegou uma planta e botou num caminhão, num avião e levei para outros locais, né? E essas plantas lá, através dos seus mecanismos reprodutivos também, trocaram alelos com a população local, né? E esses foram incorporados na população, reproduziram nas populações locais. As sementes, né? Hoje em dia você pode transportar embriões, você pode transportar sêmen, óvulos, tá? Então, desculpe, aqui o sêmen e óvulo não entra aqui no movimento dos organismos, entra aqui, né, no movimento de gametas, tá? Mas os embriões seria o indivíduo que vai ser transportado de um local para o outro. Mas também, sem migração, a gente pode ter o movimento dos gametas, por exemplo, o pólen, sêmen e óvulos. Eu confundi e falei aqui, mas esse entra aqui. Então caracterizaria fluxo gênico sem migração, tá? Então, os graus de isolamento entre populações, né, vão afetar esse fluxo gênico. Então, se eu tenho maior isolamento, né, eu tenho menor fluxo gênico. Quando a gente for falar de deriva genética, a gente vai falar bastante disso aqui, porque muitas vezes populações, a gente tem muito atualmente, né, populações sob conservação, populações pequenas, isoladas, né, e que tem pouco fluxo gênico e podem estar sofrendo com deriva
e outros fatores evolutivos. Então, aquela taxa de migração, a gente tem o similar aqui falando de taxa de fluxo gênico, né? Essa aqui realmente caracteriza o indivíduo migrou e reproduziu, ou os gametas foram trazidos e utilizados nas novas populações. Então, esse fluxo gênico for muito alto, essa taxa de fluxo gênico for muito alta, as populações então praticamente vão funcionar como uma única população, né? Como a gente chama de população panmítica, uma população que está sob duas populações que estariam praticamente sob acasalamento ao acaso, caracterizando não duas populações, mas praticamente uma única população, tendo uma homogeneidade então das frequências alélicas entre essas duas populações. Então, o que o fluxo gênico intenso tende a fazer? Ele tende a homogeneizar a composição genética da população, tá? Então, nós temos frequências alélicas diferentes, temos várias populações, e se essas populações estiverem com uma taxa de fluxo gênico muito grande, né, a tendência é que elas vão convergir para frequências alélicas próximas, né, dado por uma média das frequências alélicas iniciais nessas populações. Então, tendendo a ter uma homogeneização da composição genética dessas populações. Para mostrar esses graus de mistura, vamos ficar com aquele exemplo de bovinos, né, do Brasil, que a gente teve, então, inicialmente, no período da colonização, a migração das raças europeias trazidas pelos colonizadores, e depois tivemos a chegada das raças indianas, né? Como exemplo aqui, então, a gente tem o caracu franqueiro, pantaneiro, caracu leite e o curraleiro como raças europeias, né? E aqui o Indo-Brasil, o Gi, o Sindi, o Tabapuã como raças indianas, né? Então, esse trabalho aqui é um trabalho de uma orientanda minha, a tese de doutorado, onde ela utilizou marcadores moleculares tipo SNP, né, e foi avaliado, foi feito um trabalho de diversidade. E esses gráficos, eles mostram, através dessas cores, o grau de mistura entre as populações. Tá? Então, primeiro foi feita uma avaliação aqui somente das raças europeias, né, aquelas que vieram no início da colonização, e dá para ver que algumas raças são realmente completamente uma mistura, né? Como se aqui o K igual a 3 indica que eu tenho 5 raças, mas eu posso agrupá-las em 3 grupos genéticos distintos. E, por exemplo, aqui a raça pantaneiro, ela é exatamente, né, dado pela contribuição dos 3 grupos genéticos que compõem essas 5 raças aqui. Aqui nós temos o caracu leite, que é bastante puro, né? Mas na verdade isso aqui é retirado do caracu corte, feito seleção para produção de leite. Então é um rebanho isolado, né? Mostrando que populações isoladas com pouco fluxo gênico elas se mantêm mais homogêneas. E aquelas com intenso fluxo gênico elas vão caminhar para uma composição genética das populações que lhe deram origem. Aqui é só das raças zebuínas, mostrando o grau de mistura, né? O Gi aqui extremamente misturado, então é uma composição mista dessas raças que vieram da Índia. O Indo-Brasil aqui também, embora ele tenha uma composição maior dessa parte amarela. O Sindi é um rebanho pequeno, isolado, mostrando de novo que rebanhos isolados tendem a ficar mais homogêneo. E o Tabapuã, tá? Então, fica bem claro os graus de mistura dessas raças zebuínas que compõem a nossa população de bovinos no Brasil. Aqui já é o gráfico botando tanto os europeus quanto os zebuínos, né, mostrando que o Gi ele é muito selecionado para corte, né, e leite também tem Gi leiteiro, mas ele apresenta uma certa homogeneidade, mas ele tem graus de mistura. Talvez venha daquelas populações iniciais, quando o G chegou e foi acasalado com as raças locais, ocorrendo absorção, ou seja, mantendo a maior parte do G, mas mantendo uma certa percentual das raças locais europeias que existiam anteriormente.
Então são trabalhos bem interessantes, tem N outros aí na literatura, que mostram esses graus de mistura devido às grandes migrações. Isso pode ser estudado em populações de diversos outros organismos, sejam animais, plantas ou humanos. Pois bem, então esses graus de isolamento, né, como eu falei aqui, em populações fechadas, isoladas, devido a pressões seletivas diferenciadas, isso pode levar, em última instância, a um isolamento reprodutivo. E quando a gente tem isolamento reprodutivo, a gente diz que a gente tem uma nova espécie, é um processo de especiação, tá? Então é um processo que dificulta ou impede a troca de alelos em populações e é essencial para a formação de novas espécies, ou seja, para o processo de especiação, e é essencial para a manutenção da identidade das populações. Um exemplo aqui, a população aqui do caracu leite, ela é uma parte dessa população, uma amostra dessa população, que foi isolada no rebanho e começou a se selecionar para a produção de leite, e ela manteve a sua identidade, porque ela está isolada. Tá? Lógico que populações isoladas, se for pequenas, elas começam a correr risco também. Tá? Então existem vários mecanismos de isolamento reprodutivo, né? A gente pode imaginar aqui, sei lá, um rio, onde tínhamos uma barragem, e as populações aqui 1 e 2 ficaram isoladas por um período muito longo, e depois essa barragem foi destruída. Então, durante o período que elas estavam isoladas, devido ao surgimento de mutações, de pressões seletivas diferenciadas nessa população 1 e 2, elas podem desenvolver mecanismos de isolamento reprodutivo que depois, mesmo sem esse isolamento físico, essas populações estão próximas, os indivíduos dessa população tendo contato com indivíduos dessa população, se surgir um mecanismo de isolamento reprodutivo, elas não vão conseguir trocar alelos, ou se conseguirem reproduzir, pode ser que os descendentes não sejam férteis. Isso, então, não caracteriza aquela continuidade dos alelos ao longo da geração que está na definição da genética de populações, de uma população do ponto de vista do geneticista. Tá? Isso caracterizaria, então, o isolamento reprodutivo e o surgimento de novas espécies. Para a gente avaliar esse grau de isolamento, né, e inferir sobre o fluxo gênico, a gente costuma usar essas estatísticas F de Wright. Né? A gente tem o FIT, o FIS e o FST. Na verdade, para inferir sobre fluxo gênico, estruturação populacional, a gente usa o FST. Então, o FIT ele é a endogamia total, né, na população, devido ao sistema reprodutivo, né, os acasalamentos mais endogâmicos ou menos endogâmicos e a subdivisão. O FIS é a endogamia intrapopulacional, né? Então ele é devido ao sistema reprodutivo, ao fato de se permitir ou não permitir acasalamentos mais endogâmicos ou não. E o FST é a endogamia devido à subdivisão, tá? Então por isso que ele é utilizado para avaliar o que a gente chama de estruturação, ou seja, se a população está mais ou menos dividida, subdividida, inferindo então sobre o fluxo gênico com base no FST. Então esse índice aqui é muito importante para quem for estudar diversidade, seja usando marcadores moleculares ou usando outro tipo de informação. Então tentando entender melhor o FST e relacionar então o FST com estruturação ou subdivisão, tá? Então quanto maior for o fluxo gênico entre duas populações, menor será a endogamia devido à subdivisão, porque se os indivíduos estão acasalando plenamente da população A com a B, eu não estou tendo acasalamentos endogâmicos. Então, menor vai ser o FST, ou seja, menor a endogamia devido à subdivisão, e a gente não diz que não temos subdivisão ou não há estruturação, tá? Mas, na verdade, o que a gente costuma avaliar é medir o FST. Então, se eu tenho FST baixo, né, eu já infiro que tem grande fluxo gênico.
Tá? Quanto menor for o fluxo gênico, então quer dizer que as populações A e B estão bem subdivididas. Se elas estão subdivididas, principalmente se elas forem populações pequenas, elas estão sujeitas a maior endogamia e, consequentemente, maior FST. Aí a gente vai dizer que há estruturação ou há subdivisão entre as populações. Mas, como eu falei, a gente costuma estimar esse FST e, se ele for grande, a gente infere que tem pouco fluxo gênico. Então, se a gente tem um FST extremo aqui, lógico que a gente não vai achar isso nos trabalhos, né? Zero significa que todos os alelos existentes nas mesmas frequências entre as subpopulações, né? Então, intenso fluxo gênico, e qualquer subpopulação terá a mesma frequência de heterozigotos, tá? Fluxo gênico intenso, pouco isolamento. Se o FST for um extremo igual a 1, significa que a variação genética está completamente particionada entre as subpopulações, né? Com ausência de alelos segregando entre essas populações, indicando então altíssima subdivisão, altíssima estruturação. Então esse índice FST é bom vocês ficarem atentos, vocês vão encontrar eles aí nos artigos e é importante que vocês saibam interpretá-lo. Wright, 1969, então, fez uma classificação desses FST. Então, de 0,05 a 0,15, moderado a diferenciação ou subdivisão. Tá? De 0,15 a 0,25, alta diferenciação. Então, aqui já tem uma estruturação, bem pouco fluxo gênico. Acima de 0,25, diferenciação muito alta, ou seja, estruturação, subdivisão muito alta, indicando pouquíssimo fluxo gênico. Tá? Então, essa subdivisão aqui é bastante utilizada na discussão dos trabalhos aí com os FSTs que os autores encontram. Então, aquele exemplo que eu falei com vocês do isolamento aqui, né? Imagina então que desapareceu aqui o isolamento, a barreira física, então as populações estão agora tendo contato. Então a gente chama isso aí de espécies simpátricas, elas estão próximas, né? Os próximos slides aqui então discute os mecanismos de isolamento reprodutivo nessas espécies que estão próximas, né? O que pode levar ao isolamento reprodutivo, mesmo os indivíduos estão tendo contato e podendo acasalar e deixar descendentes férteis, né? Nós temos mecanismos pré-zigóticos, aqueles que impedem a fertilização e a formação do zigoto, tá? Então eles não chegam nem a fertilizar e não chegam nem a formar o zigoto. E nós temos os mecanismos pós-zigóticos. Então, quer dizer que os indivíduos acasalam, né, formam o zigoto, só que esses zigotos formados, eles são inviáveis, ou se o indivíduo nascer, serão híbridos fracos, estéreis, então não vai ter aquela continuidade dos alelos caminharem ao longo das gerações. Tá? Eu não vou falar aqui os mecanismos pré-zigóticos e pós-zigóticos, né? Eu queria que vocês dessem uma lida nisso aqui e ler o material que esteja no livro também, para a gente discutir na próxima aula. Tá? Então nós temos os mecanismos pré-zigóticos, que foram o que eu acabei de passar, e os pós-zigóticos. Dá uma olhadinha então para a gente poder fazer uma discussão na aula. Pois bem, vamos falar um pouco então de mutações, né? Mutações então são alterações aleatórias que ocorrem no material genético, né? Essas mutações, essas alterações que ocorrem no material genético, elas podem levar a alterações na expressão fenotípica, né? Então, se eu altero o DNA, quando esse DNA é transcrito, ele altera também, ele vai produzir um RNA diferente, que pode produzir uma cadeia polipeptídica diferente,
E essas cadeias polipeptídicas podem atuar como proteínas estruturais, como enzimas, hormônios, utilizados em vias metabólicas, levando a fenótipos diferentes. Então, a mutação é responsável é a fonte básica de variabilidade, né? Existem outros mecanismos que ampliam essa variabilidade, mas é a fonte básica de variabilidade sobre a qual vai atuar os mecanismos de seleção natural, seleção artificial. Então, as mutações elas têm uma relação muito grande com a seleção e também com o processo de deriva genética. Então, quando a gente for falar de seleção e deriva genética, a gente vai voltar a falar de mutações. Então, a gente vai falar do mecanismo aqui de forma bem rápida. E depois, quando a gente for falar de deriva genética de seleção, a gente vai voltar nisso aqui. Tá? Existe uma formulazinha. Então, vamos considerar aqui que a gente tem o gene A com as formas alélicas azão e azim. Né? Os genótipos possíveis a gente já sabe. Na população, então, a gente poderia ter indivíduos com genótipo azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, organismos diploides. Existe uma fórmula para calcular o número de genótipos, que ela é igual a, que multiplica A mais 1 sobre 2, isso aqui é elevado a G. G é o número de genes, então no caso aqui eu tenho um gene, e A o número de alelos. Então, a gente tem um gene e 2 alelos, azão e azinho. Então, o número de genótipos possível seria 2 mais 1, 3, vezes 2, 6, 6 por 2, 3, né? Então, seria 6 por 2. Isso aqui é elevado a 1. Então, seria 3 elevado a 1. Então, o número de genótipos possível seria 3, que é azão, 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 azinho, 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 tá? Se eu tivesse agora dois genes que controlam a característica, eu botasse aqui que é o gene A, mas tem o gene B também, com 2 alelos, né? A única coisa que muda aqui é que eu vou elevar isso aqui a 2. Então eu já teria 9 genótipos possíveis na população. Se fossem 3 genes, já seriam 3 ao cubo. Se fossem 4 genes, já seriam 3 elevado à quarta. Todos eles com 2 alelos, tá? Então percebam que quando eu aumento o número de genes que controlam a característica, eu vou aumentando muito o número possíveis de genótipos na população. E se eu tiver um grande número de genes e um grande número de alelos por genes, alelos esses surgidos por processo de mutação. Então vamos imaginar que eu tenho aqui 5 genes e cada gene tenha 5 alelos. Quantos genótipos seriam possíveis na população? Né? Então eu vou ter que A5, que multiplica A mais 1, 5 mais 1, 6, sobre 2, elevado a G, G seria 5 também. Então o número de genótipos possíveis na população seria 5 vezes 6, 30, por 2, 15, 15 elevado a 5, tá? Aí eu queria que vocês calculassem quanto que é 15 elevado a 5. É um número muito grande, né? Então, quando a gente tem muitos alelos, né, que surgem através das mutações, e muitos genes que controlam a característica, isso é muito comum, né, principalmente as características que a gente chama de quantitativas, né, que são governadas por muitos genes, o número de genótipos na população vai ser muito grande. Então, se eu tenho esse número de genótipos na população muito grande, né? Vamos botar aqui esses pontinhos, fosse o número de genótipos, né? Esses genótipos, acrescidos dos efeitos ambientais que vão atuar para compor os fenótipos, o número de fenótipos na população vai ser extremamente grande, tá? Se eu tenho muitos fenótipos, eu tenho muitas possibilidades da seleção natural e seleção artificial escolher os indivíduos que serão mantidos na população, tá? Então, a mutação é extremamente importante como fonte de variabilidade que será explorada através dos mecanismos de seleção natural e de seleção artificial.
Então a gente tem dois tipos de mutação, né? A mutação não recorrente, né? É essa dá origem a apenas um representante do alelo mutante na população. Então tá aqui, ó. Todo mundo nessa população era azão, e ocorreu que apareceu, né, através da mudança nesse segmento de DNA que compõe esse gene A, né, ocorreu lá uma substituição de base, inserção, deleção, algum tipo de mutação, surgiu um outro alelo Azinho, tá? Só que ele é não recorrente, então ele apareceu uma única vez, né? Então, isso aqui é muito pouco importante como possibilidade de alterar as frequências alélicas da população, né? Porque esse indivíduo aqui, mutante, se ele for viável e puder se reproduzir, ele ainda vai ter 50% de chance de passar ou o alelo azão, que é o selvagem, ou o alelo azinho, tá? Como ele é um número muito pequeno frente aos outros, ele vai ser muito pouco importante como possibilidade de alterar as frequências alélicas e genotípicas da população. A mutação importante é a mutação recorrente, né? Que é aquela que se repete. Então eu tenho um alelo azão que passa para azinho com a taxa U, e esse alelo azinho pode ter a retromutação voltando para alelo azão com taxa V, né? Então essa aqui ocorre regularmente com determinada frequência. Quer dizer que lógico que a taxa de mutação U, ela por envolver uma alteração aleatória, ela é maior do que a taxa V, que é do azinho voltar a azão, porque aqui ela já exige uma mudança específica, né? Mas esse alelo surge com certa frequência na população, embora as taxas de mutação sejam baixas, se ela é recorrente, ela se repete, ela vai aparecer com certa frequência na população. Essa é importante, né, como fonte de variabilidade, gerando novos alelos e aumentando muito o número de genótipos possíveis na população. Então a gente diz que o azão muda para azinho com taxa U, e o azinho para azão com taxa V. As frequências iniciais, né, na geração antes de ter mutação é P0 e Q0, para P0 para azão, Q0 para azinho. Isso aqui é o que está exemplificado, e aqui é o Q1. O Q1 é a frequência do alelo azinho após mutação. De que ele é composto? Da frequência inicial de azinho que existia, mais o azão que passou a azinho, então P0 era a frequência inicial, vezes U, a taxa que azão passa para azinho, então o P0. Só que eu posso ter alguns azinhos que retornam azão, né? Então é Q0 vezes V. Então eu tenho que subtrair esse valor, V0 vezes Q. O ΔQ, então, ele é dado por a frequência pós-mutação menos a frequência inicial. A gente já viu que o Q0 mais o P0 menos VQ0 é o Q1. Então tá aqui, ó. Q1 é tudo isso menos o Q0. Posso cortar, então, esse Q0 com esse Q0, ficou o P0 menos VQ0. Tá? No equilíbrio, a gente já viu lá quando discutiu o equilíbrio, o ΔQ é zero, porque a frequência pós-mutação na geração 1 é igual à frequência na geração 0, né? Então, eu tenho que ΔQ, que é o P menos VQ, é igual a zero, então eu tenho que o P, passando o P para cá, vai ser igual a VQ, tá bom? Fazendo algumas deduções, eu posso chegar nessa fórmulazinha aqui, que a frequência pós-mutação vai ser U sobre U mais V, P, a frequência do alelo azão pós-mutação, vai ser V sobre U mais V. Lembrando que as taxas de mutação são muito pequenininhas, né? Mas elas são importantíssimas para gerar variabilidade e podem impactar nas frequências alélicas da população, juntamente com outros mecanismos evolutivos, principalmente a seleção. Então, no equilíbrio, né, o ΔQ é igual a zero, então eu tenho que o P vai ser igual a VQ, né? Se eu somar aqui VP de cada lado, então eu vou botar aqui, ó, VP e botar aqui VP,
ok? Eu estou somando uma constante de cada lado, então isso não altera essa igualdade aqui, né? Então, aí eu posso colocar esse P em evidência, vai ser U mais V, vai ser igual a... Aqui eu posso botar o V em evidência, vai ser igual a P mais Q, tá? P mais Q a gente já sabe que é 1, considerando um gene com 2 alelos, então eu tenho que P, a frequência do alelo azão pós-mutação, vai ser igual a V sobre U mais V. Isso aqui é essa deduçãozinha aqui dessa parte aqui dessa igualdade, né? Da mesma forma, você pode fazer usar essa mesma estratégia aqui para calcular a frequência de Q pós-seleção. Mas o importante aqui é a gente entender o seguinte: que a frequência do alelo azinho pós-seleção ele vai ser igual a U, ou seja, a quantidade de azão que vira azinho, estou me referindo a Q, que é a frequência de azinho, sobre a soma das duas taxas de mutação. E o P pós-mutação ele vai ser V, que é os azinhos que voltam para azão, sobre a soma das frequências alélicas, tá? É basicamente isso. A gente vai voltar a falar de seleção quando a gente for falar de... voltar a falar de mutação quando for falar de seleção e de deriva genética.